O Ministério da Coesão Territorial é uma das novidades do segundo governo liderado por António Costa. O Primeiro-Ministro entregou esse ministério a Ana Abrunhosa, professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e que foi Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Conhece, como poucos, a região de Dão Lafões, onde estamos precisamente num desses concelhos, Sátão, que hoje é visitada pela Ministra. Quando se ouve falar do Ministério da Coesão Territorial, pensa-se no interior. Senhora Ministra, é representante desse interior no Conselho de Ministros? Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Sou, mas coesão territorial tem que ter um olhar especial e mais atento ao interior, mas a coesão territorial significa o desenvolvimento harmonioso e equilibrado do país e, por isso, no âmbito do nosso Ministério, nós temos a tutela das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que têm competências de desenvolvimento regional em todo o seu território, seja litoral, seja interior, e temos como instrumentos financeiros os fundos europeus regionais. E, portanto, preocupam-nos questões como a política de cidades, a importância dos centros urbanos para a coesão territorial, neste conceito que lhe falei, desenvolvimento equilibrado, harmonioso, as questões da mobilidade, não é? Que estão muitas das vezes contempladas na política de cidades, a ligação do urbano ao rural, mas de facto temos uma Secretaria de Estado da Valorização do Interior, porque uma das missões deste Ministério é de facto o combate às assimetrias territoriais e aqui, de facto, temos territórios no nosso país. O problema está mesmo no interior? Também está em zonas congestionadas, porque se olharmos para as áreas metropolitanas têm problemas graves de habitação e outros problemas de mobilidade, só que são diferentes. E eu estou convencida que muitos destes problemas das zonas congestionadas podiam ser minorados e até resolvidos se desenvolvêssemos o resto do país, ou seja, o interior. E, portanto, temos que desenvolver o interior até para sermos um país desenvolvido globalmente, nomeadamente nas regiões que hoje são mais desenvolvidas, mas isso nem sempre significa qualidade de vida para todos os cidadãos. Há uma ideia que a Sra. Ministra, nos 9 anos que esteve na presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, conhece bem esta realidade, embora a Comissão de Coordenação fosse do litoral até o interior, Figueira da Foz até à Guarda, por exemplo, Castelo Branco, mas grande parte do território é este interior que cada vez mais está desertificado. E há aqui uma equação que muitos questionam, eu próprio questiono, como é que se consegue contrariar esta desertificação quando se fala vamos atrair investimento para o interior? Muito bem. Como é que se consegue atrair investimento para o interior num território que não tem gente? Muito bem. Indo depois à sua pergunta, queria dizer que um problema que o país enfrenta é de perda de população. Aliás, é um problema de todos os países ocidentais. Nós estamos a perder população e somos países cada vez mais envelhecidos. Mas sente-se mais no interior? E sente-se mais no interior. E mesmo naqueles territórios onde já temos exemplos, em que, na região centro temos alguns exemplos, na zona do Fundão, mas noutras regiões em que se conseguiu contrariar e em que temos exemplos de como tornar os territórios atrativos para a atividade económica, nesses territórios o saldo natural é negativo, isto é, porque temos uma população envelhecida, o número de mortes é superior ao número de nascimentos e aqueles que vêm viver de novo para o território não compensam este saldo. Nós temos excelentes exemplos e temos é que os multiplicar, de tornar, em primeiro lugar, estes territórios são atrativos por si próprios, pela qualidade de vida que propiciam e por muito que se diga que temos falta de serviços. Durante a pandemia, para onde é que as famílias vieram? Para o interior, porque tinham segurança e porque tinham os bens essenciais. Porque iam cá ficar meia dúzia de dias. Não, ficaram meses e alguns, neste momento, colocam como opção manterem-se cá, porque durante a pandemia verificou-se, e alguns casais verificaram, que
que é possível trabalharem em teletrabalho. Sr. Ministro, desculpe interromper, mas pode-se falar, isso é uma ideia que agora transparece. Em qualidade do interior, viver no interior, temos uma qualidade de vida superior a quem vive nas cidades, mas podemos falar em qualidade de vida em territórios onde não há médicos, não há serviços, não há escolas, os correios fecham. Podemos falar de qualidade de vida? Podemos falar porque está a generalizar, está a generalizar. Eu venho a Sátão, há médicos, há escolas, se calhar com melhor qualidade, há serviços. O que tivemos foi uma política de encerramento de serviços baseada no critério da população e que não podemos continuar a ter isso. Ou seja, mesmo que tenhamos esses serviços com excesso de oferta, é isso que tem que ser uma opção do país. E, portanto, eu vou ao concelho mais despovoado, talvez, do país, que é o concelho dos meus pais, e há uma unidade de saúde familiar, em que os médicos e os enfermeiros vão à casa das pessoas, há escolas qualificadas e, portanto, também nos habituamos a generalizar o que são problemas em alguns territórios, mas eu vou-lhe dizer, no litoral também há listas de espera para consultas. Eu acho é que nós temos que, não negando os problemas, deixar de fazer estas generalizações. Eu não vejo, e vou responder à pergunta anterior, estes territórios são atrativos, independentemente dos problemas que tenham e continuarão a ter. Generalizou-se uma percepção que não é correta, não é correta. Nós vamos à Guarda, tem um hospital moderno, pode ter falta de profissionais em algumas áreas, mas essa falta de profissionais também existe às vezes no Hospital de Coimbra. Estou-lhe a dizer este exemplo. Se calhar estamos a abordar o problema do lado errado, que é temos médicos suficientes para o serviço que queremos. Há exagero de um lado e do outro? Quando se diz que há muita qualidade de vida no interior, mas também há o exagero que diz que não há nada? Eu acho que sim. Não acho que sim, tenho a certeza, até porque eu vivo no interior uma parte da semana e faço vida no interior uma parte da semana e sinto e estou a falar do interior profundo. A Sra. Ministra também conhece essa realidade dos 9 anos que esteve a liderar a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional, que há muita gente que vem, por exemplo, estamos no Distrito de Viseu, que a Sra. Ministra conhece bem o território. Há muitos concelhos que perdem população, para onde? Para a cidade de Viseu. Mas isso também é uma característica. Vamos lá ver, nós não é por decreto que obrigamos as pessoas a ficar nas aldeias. A questão é que políticas podemos fazer? Sim, mas verdadeiramente qual é o objetivo? É dispersarmos a população no território ou garantirmos que as pessoas tenham qualidade de vida? E para mim o objetivo é garantir que as pessoas tenham qualidade de vida e que os territórios não fiquem abandonados, porque então temos a questão dos incêndios, etc. E, portanto, em muitos territórios o problema não é a falta de população, O que nos deve preocupar é que as pessoas que lá estão tenham qualidade de vida e tenham acesso aos mesmos serviços. Essa é a minha abordagem. Claro que para se fazer algo temos que ter massa crítica. Agora, vai à Alemanha, vai a países desenvolvidos... E também temos este problema. E não é um problema, é uma tendência. As pessoas tendem a concentrar-se, mesmo nos territórios que são do interior, nos pequenos centros urbanos e, portanto, o que temos que garantir é que o resto do território fica ocupado com atividade económica, criar mercado para esse território e, volto a dizer, podemos ser poucos, mas ser felizes e ter, desde que tenhamos acesso aos bens essenciais. Mas, como dizia, para atrair empresas nós temos que ter pessoas. Muitas das vezes, e esse já é um problema que se verifica em Lisboa, no Porto, que muitas das empresas que se querem cá instalar... Já não há mão de obra. Já não há mão de obra. Nós hoje temos um problema, com a pandemia, um problema de desemprego, mas eu diria que temos, cumulativamente ao desemprego, temos um outro problema, é que a formação que as pessoas têm, que estão desempregadas, muitas das vezes não é adequada àquela que as empresas precisam. O que é que aconteceu naquelas situações que acompanhei e que tentam contrariar isto?
O que nós fazemos no nosso Ministério é canalizar um conjunto de apoios dedicados ao interior para atrair investimentos, só para o interior, com apoios majorados. E temos uma grande procura. Isso é para empresas que lá estejam, que queiram aumentar a sua capacidade, ou para empresas que se queiram instalar. Muitas delas, o que acontece é que trazem pessoas de outras regiões ou de outros países. Nós temos uma política para tentar facilitar a entrada de profissionais de outros países. Se for, por exemplo, ao Fundão, se for a Viseu, vamos a Viseu aqui ao lado, vamos a Viseu, onde nos últimos anos vieram trabalhar pessoas que não são de Viseu, até pessoas que já tinham saído de Viseu e que regressaram. Agora, se me diz assim, isto muda-se num ano, em 2, em 3, não se muda. Agora, não é... Em primeiro lugar, o facto de dizer que num determinado território somos poucos não tem que ser necessariamente mau. Esses poucos têm que ter, de facto, qualidade de vida. Claro que para invertermos o ciclo, nós temos que ter massa crítica. Isso significa que, para além dos atrativos que os territórios têm, nós temos que os diferenciar, valorizar. Valorizar de que maneira? Dando apoios às empresas para se fixarem, dando apoio às famílias para regressarem, seja das grandes metrópoles, seja de outros países. Em muitas situações, como referiu, nós temos que continuar a garantir e temos que suprir a falta de serviços públicos. Isso significa, muitas das vezes... Com a senhora Ministra no Governo, de serviços públicos não fecham mais no interior? Assim, o que depender desta Ministra, estarei sempre muito atenta. E quero dizer-lhe uma coisa. Nós hoje, com as tecnologias que temos, e assim Viseu de Lafões é um exemplo disso, com as tecnologias que temos, nós não precisamos de construir infraestruturas, nós podemos fazer chegar os serviços às pessoas, nomeadamente, hoje com viaturas móveis, nós conseguimos numa viatura ter profissionais de saúde, pessoas que apoiam as famílias a regularizar as suas situações, quer seja o cartão de cidadão, quer seja outras questões que as pessoas tenham pendentes. E temos também, por exemplo, projetos de transporte flexível, em que as comunidades intermunicipais, sendo autoridades de transporte, podem ter modos de transporte adequados às necessidades das pessoas. Eu diria aqui... Mas isso são as tais respostas para territórios que têm pouca gente, não é? Sim, ou que têm pouca gente, era isso que eu lhe estava a dizer, que têm pouca gente, ou que para pessoas que têm mobilidade reduzida, porque nós, em territórios com muitas pessoas, temos franjas da população com mobilidade reduzida e que precisam deste tipo de suporte. Isto é inclusão e também é coesão, por isso é que eu lhe dizia que não é só interior. Nós somos um país que tem feito um trajeto, tem que me dar razão nisso, se pensar nos nossos centros urbanos ou no nosso país do interior, comparando 10, 15, 20 anos atrás, é totalmente diferente. Hoje os centros urbanos estão qualificados, as nossas escolas são boas escolas, os nossos centros de saúde estão equipados. O que me parece é que há uma percepção muito errada do que é o interior e também me parece que muita gente foi para o litoral com esperanças de ter uma boa vida e a vida dessas pessoas é casa de trabalho, nem sequer apreciam os bens culturais que esses territórios têm, de qualidade, e, portanto, passam parte do seu dia de trabalho nos transportes públicos e, para mim, isso não é qualidade de vida. Sim, mas as pessoas querem regressar e não têm onde trabalhar no interior. Olha, está a ver, já deu uma resposta para como é que trazemos pessoas para o território. É havendo investimento, e temos projetos de investimento, e trazendo essas pessoas. Construiu-se agora a ideia, com a pandemia, de que o teletrabalho é uma realidade que veio para ficar e que isso pode contribuir para transferir pessoas das grandes cidades para os territórios do interior. Acredita que isso é possível ou isso é apenas uma ideia que se construiu agora
nesta avalanche de situações que nos foram apanhando a todos um bocadinho desprevenidos? Eu acredito que isso é possível, mas também acredito que o teletrabalho tem que ser bem avaliado, não é? Ou seja, as possibilidades... Uma coisa é teletrabalho em pandemia, outra coisa é teletrabalho em situações normais. E eu acredito que há muitas profissões, e já acontece, em que as pessoas as exercem em teletrabalho. O teletrabalho exige da parte das organizações uma mudança de paradigma, porque passa a ser uma gestão do trabalho por objetivos e, portanto, é preciso avaliar, porque o teletrabalho também tem riscos. Tem o risco da pessoa se sentir só e, portanto, temos que também fomentando, e é verdade, fomentando, e é uma oportunidade, até porque foi uma descoberta para muitas empresas que nunca tinham feito a experiência de que podem ter uma parte dos seus trabalhadores em teletrabalho. Muitas empresas dizem-nos isso, mas eu acho que isso carece de uma avaliação muito séria. O teletrabalho não tem que ser em casa, Não. pode ser num espaço... Sim, nós no nosso programa o que temos é estímulo às empresas que, sendo do litoral, contratem estímulos à contratação para empresas do litoral e que coloquem os trabalhadores em teletrabalho no interior. E depois temos também uma medida que está no plano de estabilização para, com as autarquias ou outras entidades, as associações empresariais, que são muito importantes neste domínio, também trabalhamos com elas a disponibilização de espaços de teletrabalho e de coworking, porque um dos problemas das pessoas que estão em teletrabalho é que não separam a habitação do trabalho, podem sentir-se sozinhas, desmotivadas. Estes espaços de coworking, teletrabalho, as experiências são normalmente Embora muito os positivas. momentos sejam difíceis para avaliar, mas tem tido sinais de que há empresas interessadas nesse processo e nessa transferência? Sim, só vou-lhe dar 2 exemplos. Tenho um casal de empresários que já tem uma aldeia, vou-lhe dar também o exemplo da região centro, na Lousã, a aldeia totalmente turística. Eles recuperaram uma aldeia que estava totalmente abandonada e ao lado está uma aldeia totalmente destruída que eles querem transformar numa aldeia para nómadas digitais. Este conceito é um conceito que começa a robustecer-se e o país começa a ser procurado por isso. Porquê? Porque estamos a falar de jovens ou de profissões em que os profissionais têm mesmo que se isolar para fazer o que se chamam sprints durante meio ano, 1 ano, e em geral gostam de estar em espaços em proximidade com a natureza, para nos momentos de relaxo poderem fazer agricultura biológica, poderem fazer desporto. Tenho um exemplo numa aldeia que está totalmente destruída, mas que um empresário tem o projeto para recuperar a aldeia, e tenho em Alveiazar também um casal de israelitas que quer também recuperar uma aldeia. Vai-me dizer isso são 2 exemplos? Claro que sim, mas são exemplos em como o que nós às vezes vemos como desvantagens destes territórios se tornam vantagens para certas atividades económicas. Portanto, o facto de sermos territórios, e há outra coisa que eu lhe devo dizer, que é a ideia deste Ministério. O desenvolvimento destes territórios não se faz apenas com a valorização dos recursos endógenos, isso é demasiado limitativo, isto é... E são curtos. É curto, ou seja, pegar no que são os ativos do território e comercializá-los e inová-los é curto. E o que estamos a ver, quer o que aprendemos, quer com as experiências de outros países, quer com quem estuda estas questões, onde nos inspiramos bastante, o que verificamos é que não podendo e não tendo a ilusão que vamos contrariar esta tendência em todo o país ou em todo o território, a verdade é que para contrariar nós temos que diversificar a base económica, e isso só se faz com empresas, como há bocadinho disse, trazendo jovens ou menos jovens, trazendo trabalhadores qualificados. E há uma fase que é crucial para trazer as pessoas, é quando constituem famílias. E o nosso país é um país pequeno, portanto, as famílias estão a um saltinho, em qualquer ponto do país estão a um saltinho de um centro urbano para poderem usufruir de coisas que às vezes os centros urbanos não têm. Mas eu devo dizer, grande parte tomaram as famílias
de certos centros urbanos, ter a oferta que têm as famílias da Guarda, de Viseu. Porquê? Porque têm as crianças na natação e não pagam, têm as crianças no inglês e não pagam, têm as crianças na programação ou pagam valores que são simbólicos, Porquê? Estamos a falar de áreas onde grande parte das autarquias assumem uma parte das despesas, o transporte. Experimentem as famílias, vamos conversar com uma família do litoral e ver o que é que acontece. A questão resume-se ao início da nossa conversa. As famílias perguntam-se, eu tenho sítio lá para trabalhar? E tem. Se tiver sítio para trabalhar, eu vou para lá, não é? Mas muitas não querem vir. A questão é essa. Não querem vir porque continuamos a vender esta ideia que cá não há serviços, cá não têm boas escolas e têm boas escolas. Nós fizemos um investimento no nosso país, independentemente dos governos. Nos últimos anos, a grande prioridade de todos os governos foi um investimento extraordinário em duas áreas que não podemos negar: a educação e a qualidade de vida nas cidades, o saneamento. E, portanto, nós isso não podemos. E há outra coisa que eu, enquanto ministra, nunca defenderei, que é apoiar o interior de mão estendida. Não, o interior... E o que é isso, apoiar o interior de mão estendida? Qual é a ideia que é? É a ideia de que se passa um cheque para se compensar o interior. Não, o interior tem valor. Os apoios que tem aqui para o interior têm que ser com base em propostas de valor. Não é no discurso do coitadinho, até porque o discurso do coitadinho funciona muitas das vezes quando os nossos autarcas reclamam mais recursos, mas depois esquecem-se da coesão quando aplicam esse recurso, porque coesão significa trabalhar na comunidade intermunicipal em conjunto, significa que muitos dos problemas dos territórios não se resolvem só com o município, resolvem-se com os municípios a trabalhar em conjunto e, portanto, o Governo não pode fazer tudo. Muitas das vezes... Essa é uma realidade que a Sra. Ministra conhece bem. Conheço muito bem. E, se calhar, temos é que mudar as mentalidades. E a maneira de fazer política. Porque os autarcas, em conjunto, são todos amigos, mas depois, quando vão para os seus territórios, deixam de o ser. Há aqui um fator que é o fator do ciclo eleitoral. Conheço bem. Há aqui um fator que é o fator do ciclo eleitoral. E, portanto, a tendência é que os autarcas defendam os seus territórios. Mas, cada vez mais, nós temos experiências muito interessantes nisso. A gestão dos problemas do território ultrapassa a esfera do município, até pelo facto de tornar o serviço mais sustentável, o transporte. Mas, como sabe, Sr. Ministro, temos exemplo, por exemplo, da água, os autarcas só fazem projetos intermunicipais porque são obrigados, porque lhe disseram, se não fizerem isto, não há financiamento. Eles foram obrigados a isso, senão não o fazem, não é? Esta é a forma que muitas das vezes encontramos de levar as pessoas na política. A política é a arte do aconchego, de aos pouquinhos levarmos, estando nós convencidos de que esse é o caminho, de criar incentivos para que os atores façam esse caminho. E, portanto, a gestão de recursos como resíduos, como a água, como os transportes, até como projetos educativos, é muito difícil hoje que seja de forma séria, profissional, qualificada, que seja uma gestão municipal. Tem que ser uma gestão intermunicipal. Gostava de sentir, obviamente que este período que vivemos é novo para toda a gente, mas há realidades que sobressaíram nesta pandemia. O que é que mais a marcou, para além da questão da saúde, mas na questão do desenvolvimento, aquilo que pode marcar o território e o território onde estamos, de Olafões e o interior, esta pandemia, que sinal mais marcante lhe deu para o futuro destes territórios? E onde vai poder atuar? Porque há muitas coisas que se identificaram e para já não conseguimos fazer nada. Olha, o primeiro sinal é o perigo das monoculturas. E eu explico. Nós não podemos ter no desenvolvimento dos territórios baseado apenas no turismo, por exemplo. Isso é o perigo de uma monocultura, ou seja, ou o desenvolvimento só na agricultura, ou seja, é aquela ideia que há bocadinho tentei passar de que temos que procurar
valorizando os recursos do território, naturalmente, até porque muitos deles só existem aqui, não existem no mundo, em mais sítio nenhum do mundo, e portanto temos que os valorizar, temos que inovar, e aí também só trabalhando em conjunto, porque o Dão, Viseu de Lafões, é um território, não é só um município, e portanto este ativo, estes recursos que dão solidez a esta marca Dão Lafões, está baseado num conjunto que não tem a ver só com o vinho, tem a ver com outro conjunto de atividades que alicerça. E, portanto, aqui a pandemia o que nos mostrou é o perigo das monoculturas, de termos o nosso desenvolvimento alicerçado apenas num setor de atividade. Neste caso, infelizmente, não é que seja mau, eu não estou com isto a negar a extraordinária importância do turismo. O turismo tem uma importância muito grande. Mas nós temos... Não devia ter uma percentagem tão elevada? Pode ter. Não podemos estar baseado só no turismo. E até devia ter uma percentagem mais elevada. Temos é que ter algo para além do turismo, porque se acontece alguma... Como sabemos, o turismo é muito vulnerável e mostrou-se quando encerramos fronteiras. Mas aqui, verdadeiramente, na pandemia... A maior lição que tivemos é essa questão das monoculturas e a questão de estarmos demasiado dependentes de bens essenciais e a questão de voltarmos a ter a produção desses bens essenciais. Isto é, nós, mesmo aquelas empresas que na área do agroalimentar nunca encerraram, o setor da construção nunca encerrou com os problemas todos que tiveram, nós tivemos um conjunto de setores de atividade ligados à indústria conserveira, ou agroalimentar, à construção, que nunca parou de trabalhar, mas o que verificámos é que muitos desses setores viram-se em risco porque estamos dependentes para continuarem a trabalhar de importações e, portanto, o que nós temos que estimular é a produção nacional. Hoje fala-se de reindustrialização e eu gosto mais de usar a palavra produção nacional. Claro que a indústria tem uma... Porquê é que falamos de industrialização? A indústria tem uma característica que os serviços não têm, é que o emprego na indústria é muito mais estável. Mesmo quando existem crises, em geral, o desemprego onde é que acontece? É nos serviços, isto é, o emprego na indústria tem uma estabilidade. Foi feito um estudo que foi publicado, que analisou uma tendência de cerca de 40 anos e o que verificamos é que a indústria, os serviços ganharam predominância no emprego, só que os serviços são muito voláteis, crescem muito em fases de expansão, o emprego, e depois diminuem muito em fases de depressão. Portanto, nós temos que fortalecer a nossa indústria. Estes territórios são fundamentais, até para criar mercado onde ainda não temos. Porquê é que os produtores, por exemplo, porquê é que os donos dos terrenos, que têm propriedades onde têm floresta, têm dificuldade, muitas das vezes, em limpar esses terrenos? Porquê? Porque têm custos elevados com isso e depois têm muita dificuldade em vender esses produtos da floresta. Ora, nós temos que criar mercado neste setor, isto é, temos que criar atividade que torne rentável a limpeza dos terrenos por parte destes empresários, para além de outras questões que são mais complexas. Criou-se a rede das centrais da queima dos resíduos florestais, mas a solução parece que ainda não foi encontrada por aí. Antes de terminarmos, tinha aqui duas outras questões que eu gostava de abordar com a Sra. Ministra. A reprogramação dos programas operacionais regionais de Portugal 2020. Em que sentido é que vai ser feita essa reprogramação? A reprogramação vai neste sentido que acabei de lhe dizer, que é continuarmos a estimular o investimento empresarial. Há bocadinho disse. Sim, mas isso quê? Mas isso vai... A reprogramação vai aumentar os... A reprogramação vai garantir que nós continuamos a ter avisos para apoiar o investimento empresarial e temos-o feito, aliás, no período de pandemia, em pleno período de pandemia, nós abrimos 2 avisos num montante que não era muito significativo. Nós estamos a falar de avisos que o valor dos programas operacionais regionais andaria à volta dos 26 milhões de euros e hoje já vamos em quase 150 milhões de euros nesses programas. Isto é, durante a pandemia,
para evitar que muitas empresas fossem para layoff, nomeadamente, e para evitar o encerramento de algumas empresas, mesmo que colocassem uma parte dos trabalhadores em layoff, nós abrimos avisos de concurso muito atrativos, com uma parte importante a fundo perdido, e repare, eu estou a falar, nós quadriplicámos, mais do que quadriplicámos os fundos destes serviços. Portanto, a reprogramação não pode, e o próximo quadro comunitário tem que ter como grande prioridade aquilo que tivemos a conversar, atrair empresas para estes territórios. Em termos fiscais, que estas empresas que estão nestes territórios possam ter um tratamento mais favorável, porque isso também é muito importante. Ter medidas de atração da população, ou seja, ao mesmo tempo que temos medidas de atração de investimento, termos medidas de atração de pessoas, sejam nacionais ou sejam estrangeiros, porque nós hoje vivemos num mercado único. A outra prioridade, e que temos estado a fazer um périplo por todas as comunidades intermunicipais, é termos um programa de estímulo ao investimento municipal. Nós temos verbas significativas que estão comprometidas com os municípios, mas também temos uma parte muito importante destas verbas que está por executar. Portanto, o que temos que fazer é verificar os projetos que têm condições de se executar e aqueles que não tiverem condições de executar é para reforçar e aumentar a taxa de financiamento dos projetos que estão em execução. Quais são as prioridades? Educação, saúde e património cultural, são estas as prioridades. E temos também prioridades, nomeadamente no combate ao insucesso escolar, olha, Dão Lafões é um excelente exemplo disso, de como tem um projeto de combate ao insucesso escolar, que é um projeto da comunidade intermunicipal, e hoje, mais do que nunca, precisamos de ter esses projetos, porque uma parte, mesmo o ensino à distância, vai ter que precisar de um apoio de recuperação para muitas famílias, porque nós sabemos a dificuldade que é de termos essas medidas. Portanto, duas grandes linhas na reprogramação dos programas operacionais regionais. Manter o estímulo ao investimento empresarial, e aqui estamos a falar de três vertentes: estímulo ao investimento, apoiar a contratação e apoiar a mobilidade de trabalhadores. E aqui inclui também o teletrabalho e depois estimular o investimento municipal, porque o investimento municipal também é competitividade, também é qualidade de vida. Uma zona industrial é competitividade. Nós temos agora o início aqui em Tondela de uma zona industrial que os fundos estão a apoiar, e essa zona industrial é absolutamente fundamental porque há empresas que querem vir para Tondela. Infelizmente, esse investimento nas zonas industriais não se diversifica pelo território todo, como sabe também há polos industriais. Mas isso também existe em todo o mundo. Se for a Espanha, também vê que as zonas industriais se concentram num sítio, também vê que os povoamentos estão concentrados, não estão dispersos, desde que isso não signifique o abandono da agricultura, da floresta, que não significa o abandono. Nós não temos que ter um português em todo o canto do país. O que nós temos que ter é os portugueses todos, independentemente do sítio onde vivem, com qualidade de vida, e nos territórios onde temos menos população, garantir que esses territórios não estão abandonados. Isso é que é grave com os incêndios, que aí se aproximam, e fala-lhe alguém que conhece, que cresceu no meio das pedras e que foi muito feliz no meio das pedras. E mais, já na altura, eu vou fazer este ano, daqui a uma semana, 50 anos, eu tive que sair de casa com 15 anos porque nós só tínhamos o antigo 9º ano. Hoje já existe o 12º ano na terra... Mas como sabe, também já há territórios hoje onde as crianças são obrigadas a isso. Já não conseguem fazer o secundário todo na terra onde nasceram, porque as escolas, entretanto, encerraram. Exatamente, mas as câmaras asseguram o transporte, têm centros com qualidade, podem conviver com outros colegas. Isso é que é também o paradigma do ensino e da aprendizagem. Quero terminar com um assunto que a Sra. Ministra tem sido abordada. Aliás, numa das últimas audições parlamentares, até deu motivo de que poria ao seu lugar à disposição. Estive a falar com o Dr. Fernando Ruas, que presida a comissão onde a Sra. Ministra esteve esta semana. Ele já me contou que, nesta última audição, revelou que a legislação para a redução das portagens já está finalizada no circuito.
Portanto, quando é que isto estará disponível? Isso é uma das questões que os empresários têm sempre falado. Não é só para os empresários, é para as famílias. Eu devo dizer-lhe que o que nós vamos propor e temos proposto, e portanto é um trabalho que foi feito com uma extraordinária parceria do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, é um desconto de quantidades, a ideia é que se pagam os primeiros dias e depois haja o desconto, e o que vamos fazer é, isso vai ser para as famílias, e as famílias não vão ter que fazer o que quer que seja para terem acesso ao desconto, porque têm que ter o dispositivo eletrónico, ele registra, depois de 7 dias de utilização a pessoa passa a ter o desconto e recebe o desconto em casa no final do dia. Esta é uma novidade, porque no passado, para haver acesso ao desconto, as famílias tinham que se deslocar ao IMTT, e isso levava a que muitas das famílias não o fizessem. Depois vamos harmonizar os descontos para o transporte de mercadorias, e aqui a ideia é aumentar a percentagem que tem de desconto durante o dia e que a percentagem de desconto à noite seja bastante maior, e vamos introduzir uma coisa que tem a ver com o fomento do transporte coletivo. É pela primeira vez vamos implementar o desconto nos transportes de passageiros. Neste momento, a proposta de resolução do Conselho de Ministros e de Portaria está em circuito legislativo. Isto significa que vamos ter que ter uma conversa final com as finanças ainda, mas eu diria que estava muito bem encaminhado. E deixe-me dizer-lhe que as minhas palavras foram neste sentido. Não é o facto de ter havido alteração do Ministro das Finanças que pode perturbar o processo? Nada. Porque, aliás, o Ministro das Finanças estava na equipa e, portanto... Nada. O atual Ministro das Finanças foi sempre... É uma pessoa muito sensível a estas questões, é uma pessoa com quem trabalhámos sempre muito bem, e eu só queria justificar, não era justificar, se calhar repetir o que disse: ministro sem palavra não é ministro. Sra. Ministra, muito obrigado por esta entrevista hoje. Ana Brunhosa, Ministra da Coesão Territorial, na entrevista no Jornal. Ana Brunhosa, a Ministra da Coesão Territorial.